Olá, meus queridos espectadores, satisfação estar com vocês. Como que o mago influencia, modifica, transforma, tem capacidade de mudar o tempo, o clima, né? Essas ações serão mediante os exercícios de meditação, e sem a meditação não há o fortalecimento mental. Então tem que fortalecer esse magnetismo mental, capaz de criar as situações. Então, primeira chave é a meditação. Segunda chave, os elementos. Trabalhar com os quatro elementos. Aprender a incorporar, trazer os quatro elementos, né? Eu não falei ainda do ar. Como que você incorpora, trabalha, passa a agir com o movimento ar? Você deve entrar no estado de meditação, estado meditativo, e sentir a respiração sua. E em um dado momento você deve sentir que aquilo que você sente aquilo que você induz mentalmente se torna realidade. Você vai começar a sentir que está respirando não só pelos pulmões, pelo nariz ou boca, mas também pela pele. E você vai sentir que o ar está penetrando na sua pele, pela sua pele. E aí você vai começar a se sentir como se fosse um balão que estivesse enchendo com o elemento ar, né? Totalmente cheio do elemento ar. E quanto mais você respira, mais você sente impregnado do elemento ar. Como um balão, como uma bexiga. Você vai sentir que está respirando de forma tranquila, através da sua pele. Assim com o elemento fogo, assim com o elemento terra, assim com o elemento água. Com o elemento água você vai sentir o frescor da água, sentir que essa água penetra pelos seus poros, pela sua pele e que permeia todo o seu corpo. E você vai começar a sentir-se totalmente refrescante, um só com o elemento água. Assim quando for fazer com o elemento fogo e assim por diante. Então, a linguagem do universo para conosco é através da emoção. Em toda magia, o ponto fundamental, cruciante, é saber que magia lida, movimenta energias. Então você tem que estar consciente de estar manipulando energias. Quando uma pessoa vai no passo de outra, pega ali o rastro, a marca do rastro para fazer uma determinada magia. As pessoas que usam para fazer por mal, né, magia negra. Por que poderá dar certo? Porque no passo daquela pessoa tem uma energia da pessoa impregnada, de preferência no passo descalço. A energia da pessoa fica ali, assim como fica cada vez que você cumprimenta alguém. Vocês já perceberam que os japoneses não cumprimentam pegando na mão? Que é aquele outro gesto? É justamente para que... não haja uma troca de energia. Onde alguém vai se dar bem e alguém vai se dar mal. A pessoa que está com uma vibração baixa, uma energia ruim, vai passar aquela energia, aquela carga energética para quem estava bem. A não ser que a pessoa esteja muito bem e aí não atinge. Porque a pessoa está levada. Mas se a outra também não estiver tão bem, é o vampirismo. Isso aí é um vampiro de energia. No meio militar, na legislação militar, o militar superior deverá dar a mão para o subordinado, se ele quiser cumprimentar com pegada de mão. Você vê quanto que é importante. Não deve o subordinado, o inferior, dar a mão para o superior. Isso está na legislação, né? Das continências, cumprimentos do exército, das forças armadas, da polícia mesmo, usa mesmo, né? Então, dos sinais de respeito,
Então, por quê? Você vê que está tudo relacionado, né? É por causa justamente que o superior determina se ele quer pegar na mão ou não, né? Por isso que cabe a ele dar a mão e não o subordinado. Então, sendo tudo energia, o feiticeiro, por exemplo, ele não estudou física, ele não conhece das leis da física, não conhece das leis da química, mas ele faz empiricamente e sabe que dá certo porque aprendeu de pai para filho. O avô, a mãe ensinou o pai. E aí ele faz, sabe que dá certo, mas manipulação de energia. Quando a pessoa trabalha com sapo, na magia negra, o sapo é como se fosse uma antena Wi-Fi. Quando coloca o nome da pessoa na boca do sapo, que faz o ritualzinho, costura a boca do sapo, deve jogar perto da onde está a pessoa que ele quer atingir. Porque se ele fizer e não colocar perto, fica mais difícil entrar em ressonância. Agora, quando ele joga o sapo próximo à casa da pessoa que ele quer atingir, se a vibração da pessoa não estiver boa, não for uma pessoa de oração, não for uma pessoa de meditação, não for uma pessoa que vibra na luz, no bem, no corpo mais sutil, numa escala mais elevada, a tendência é o quê? Que o sapo vai emanar as suas ondas, né, energéticas, eletromagnéticas, e vai captar a onda daquela pessoa, que é como se todos fôssemos uma rede Wi-Fi. É como se todos nós transmitíssemos e recebêssemos o tempo todo transmissão de pensamento, de palavra, de sentimento, essas vibrações. Então, o que o sapo sentir de fome, de sede, de medo, ele começa a transmitir para aquela pessoa o qual o feiticeiro quis atingir. Ele entrou na onda, pronto, entrou em vibração, em consonância. Aí é questão de tempo para ambos estar morto e destruído. A não ser que alguém descubra, desfaça. Então, tudo que se fala de magia, fala-se em leis da física, fala-se em energia. Por que vocês acham que o povo de Israel, quando passando pela cidade de Jericó, deram 7 voltas em volta do muro? É um ritual. É um ritual onde foi fortalecendo a questão energética. Através da fé deles, da confiança deles, cada volta que eles davam, fortalecia a alegria, a certeza de conquistar, a vontade, o desejo. É isso que determina na magia. Cada volta que aquele exército israelense dava, e você vê que foi ensinado por Deus, né? Então a magia, o mal dela, o pecado que os religiosos pensam que tem, é em fazer o mal que você causa. Agora, não sendo o mal, né? Você se preocupa com seu filho e sua filha e decide colocar em sua mente, ela vai ligar para mim, filho, liga para mim, ou fala em voz, filho, filha, liga para mim, entre em contato comigo, né? Ou um teste, por exemplo, para um amigo, se alguém costuma falar, fulano vai falar tal assunto comigo, e a pessoa vai fazendo o teste até isso melhorar, até chegar ao ponto dele fazer com desconhecido, pessoas que não é acostumado e dá certo. Então, que mal tem nisso? Isso tudo são leis, são exercícios, leis da física, que não tem mal nenhum. Agora, quando você invoca entidades para ajudar, para auxiliar, né, como no caso das magias negras, né, desse exemplo que eu citei aqui, aí é onde você fica com o rabo preso com esse pessoal. Você invoca, pede o auxílio desse pessoal e tal, faz acordos, e esse pessoal vem cobrar os acordos depois, né? Agora, de você fazer determinadas ações para o bem, né, como você visualizar, uma das orações mais fortes e poderosas é você visualizar quem você quer bem, mentalmente você enxergar ela bem. Se você ama um ente querido, você mentaliza que ele está chegando sorrindo, dando pulos de alegria e dizendo que conseguiu realizar o sonho. Conseguiu comprar aquele carro que queria, comprar aquela casa que queria, passar no vestibular, passou no concurso. Quanto mais colorido, nítido você vê aquela pessoa te contando, agradecendo em estado de alegria, maior será a energia desprendida da sua parte positiva
desprendido da sua parte que vai ajudar a influenciar, levantar o astral daquela pessoa, a qual você destina essa carga energética. Então o primeiro passo é reconhecer que tudo é energia. E que a magia você vai manipular as energias. E quanto mais você impregnar força e vontade e querer nisso, mais isso se realizará. Então o mago, para conseguir mudar um clima, um tempo, né, de uma tempestade, de uma chuva para se tornar o sol, ele vai incorporar, por isso que tem que ter muito exercício. Para o mago conseguir operar algo desse feito, é muita meditação e muito exercício com os elementos, com os 4 elementos. Ele vai o quê? Incorporar o elemento fogo. Ele vai sentir cada vez mais calor, que está esquentando, e que a tempestade, o elemento água vai se dissipando e o sol vai saindo. Se for durante o dia, ele vai imaginar um sol intenso e sentir esse sol. A oração mais eficaz e perfeita é quando você sente, tem certeza daquilo que está acontecendo. Você sentiu, vivenciou aquilo, pronto. Começa a entrar num estado de criação. Então, se está sol, você quer chuva, você vai incorporar, sentir o elemento água, sentir a chuva caindo, o barulho da chuva no telhado. Por isso tem que desenvolver aquelas habilidades dos sentidos. Lembra que eu passei os exercícios lá? O cheiro, o barulho, da visualização, você vê o objeto se levantando. Então esses exercícios vai fazer o mago ter a sua mente tão forte que quando ele tiver o sol quente e ele sentir a água muito nítida, o cheiro da lama, o cheiro da terra, o cheiro de terra molhada, não tem quando a chuva começa a cair, que você sente o cheiro da terra, né? Aquele cheiro da terra molhada. O mago deverá sentir esse cheiro da terra molhada, a brisa da água, o frescor dessa neblina que começa a atingi-lo de uma forma vívida, nítida, sentir na pele o toque dessa brisa, dessa neblina. Quando ele quer mudar o clima para chuva, para chover. E ele vai usar todos os sentidos, do cheiro, do ouvido, escutando a chuva, caindo no telhado, batendo na lata, o barulho do vento, ele começa a sentir o barulho do vento, ele começa a sentir, visualizar as folhas molhadas, a relva molhada, o asfalto molhado, e vai usar todo o máximo de elementos que ele puder usar. Como forma o quê? De afastar o elemento fogo, representado nesse caso pelo sol, e impingir o elemento água, para que venha acontecer essa chuva. E o contrário é a mesma coisa. Você lembra que quando éramos criança, principalmente quem é católico aí, quem é evangélico, crente, né? Mas eu fui católico também quando era criança. Fiz primeira comunhão, inclusive. Então, lembra quando ensinavam que queríamos sair e tava chuva ou formando para chover? E criança gosta muito de passear. O que fazíamos ou éramos ensinados a fazer? Quem é da minha idade aí, mais ou menos? Ia no terreiro, pegava um graveto, um pedaço de madeira e desenhava sóis, né? Sóis. Vários sóis, né? Desenho do sol no terreiro. Quando você fazia isso, esse desenho do sol, você estava o quê? Demonstrando o seu inconsciente. Então, os rituais de magia, na verdade, ele é uma forma de sensibilizar e impregnar no seu subconsciente aquele desejo, como o povo lá dando 7 voltas em torno dos muros de Jericó. Até que na última volta eles tocaram a buzina, eles estavam em êxtase. Eles estavam no estado de euforia. Eles estavam num transe profundo. E fez com que aquilo acontecesse. A mesma coisa, semelhante à magia também, que Gideão fez, de colocar as luzes, as lâmpadas nos jarros, e quebrou os jarros tudo de uma vez, e as luzes assustou os adversários, os midianitas,
E eles enxergaram, ele estava dormindo, quando acordou, enxergou aí 10, 20 mil pessoas a mais. Parecia uma multidão infinita. E eles correram em disparada, com medo. É usar o quê? A força do conhecimento ao favor. É isso que o povo de Israel fez na Bíblia o tempo todo. Usar essa força. E esse campo de força está disponível no universo. O universo é um campo de força, assim como o mar e o oceano. Que está disponível lá os peixes e o sal. Para quem quiser pegar os peixes e também usar a água como sal. Assim também o universo tem um campo de energia poderosíssimo disponível para que possamos passar a usar. Então, para quem quer que saia sol num dia de chuva, ele vai começar a incorporar o elemento fogo, sentir o calor cada vez mais quente, está quente, o sol está quente, sentir o sol na pele batendo, ainda que não exista ainda, mas ele vai sentir. O sol está muito quente, visualizar esse sol quente lá fora, esse calor, passar a falar assim, o sol já está abrindo, o sol já está saindo. Para si mesmo, ou para os outros, ou para si mesmo. Não, a chuva vai parar, o sol já está saindo já. Você pode ver que quando as pessoas falam assim, quase sempre dá certo, inconscientemente. Eles não são magos, não são feiticeiros, mas muitas vezes você já percebeu que você só chove quando você chega no lugar? Você está indo e a chuva está vindo. E você pensa, não vai dar tempo. Não, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Eu acredito que vai dar tempo, vou chegar a tal ponto. E você chega, quando você chega a chuva cai. Eu tenho certeza que já aconteceu, foi muitas vezes com você isso. Quando você chega onde você estava indo, na faculdade, no colégio, no hospital, no trabalho, é você chegar, parece que estava esperando. Quando você entra na cobertura, a chuva desaba. E você fala, se eu estou aqui 100 metros, eu me molhava todo, 200 metros, 300 metros. Se eu estou a 500 metros daqui, eu ia chegar todo ensopado, mas sempre parece que dá tempo. É o quê? Justamente você colapsa isso. É o colapso da função de onda. Então você colapsa, você cria e impede da chuva cair enquanto você está transitando por ali. Né? Olha que considerações importantes. Então, uma oração para chover, por exemplo, deve ser uma oração de sentimento, uma espécie de meditação, já sentindo todos esses sentimentos que eu falei com vocês aí. É onde a magia começa a acontecer. É assim que o mago consegue muitas vezes mudar o clima. Olha o que está aqui no livro de Greg Braden, A Matriz Divina. Existe um campo de energia conectando toda a criação. Então tudo que existe, tudo que há, existe um campo de energia conectando isto. E é instantâneo, não tem negócio de velocidade da luz nisso aqui não. Se você faz uma prece por um filho ou uma filha que está num campo de batalha, que está numa guerra, ou na estrada, num risco iminente de acidente, o seu pensamento, a sua intenção não vai viajar nem velocidade da luz para chegar lá. Por isso que as intervenções de anjo, que nós vemos muitas vezes até mesmo em vídeo na internet, você vê que é uma coisa mais rápida do que tudo. Não tem velocidade de luz ali que iguala, é instantâneo. Então é assim que funciona as questões do universo, de intenção. É instantâneo, o livramento chegou. Quando você pensou, né, Deus, livra minha filha, né? Livra o meu filho, guarda, proteja. Vem aquele sentimento de susto no pai e na mãe, né? A pessoa mais sensível. Meu Deus, fulano está em perigo. Senhor, guarda, né? Meus dois sobrinhos estavam vindo e um dormiu na direção. A minha irmã, de madrugada, levantou para orar naquele mesmo momento. Foi 3 horas e meia da manhã, foi uma coisa assim. Ela levantou, pensou nele, vê aquele negócio, levantou, orou. Foi o livramento. Ele saiu da estrada, mas foi no barranco um bom tempo assim e parou na vegetação, sem que maior dano tivesse acontecido. Então, na magia, tudo que determina é a intenção. E os passos são esses: meditação, trabalhar com os elementos, a incorporação dos 4 elementos, de forma vívida, nítida, sentido, e o sentir. Né? E tanto o mago como muitos crentes fervorosos de oração conseguiu. Eu conheço uma meia dúzia de casos de crente que orou e o fogo parou. O fogo ia queimar, causar um prejuízo, queimar o sítio, queimar a casa, queimar a roça.
e vinha, ele pediu e a chuva veio na hora. Por quê? A fé, a confiança, a energia que aquele crente emitiu ali ao pedir: Senhor, manda vir chuva. Quando ele falou assim, ele já tinha certeza da chuva, ele sentiu já a chuva. Ele viu um pequeno vento, uma pequena nuvem, e ele, olha, tá vindo, vai acontecer. Então essa certeza fez a chuva vir acontecer, impedir de queimar a roça de café toda, de passar fogo por sítio do vizinho, no qual ele ia ter que indenizar. Eu falo 6, mas é os que eu lembro mais recente, mas pelo menos uns 30 testemunhos de oração que fez a chuva vir acabar o fogo e apagar o fogo, eu já ouvi. Né? E são histórias verídicas, verdadeiras. Algumas palpáveis, eu fui lá, confirmei, pude ver, contemplar. Esse campo desempenha um papel de receptáculo, ponte e espelho para nossas crenças íntimas. Então aquilo que cremos assim as crenças mais íntimas. Então se a pessoa faz de tudo para ganhar dinheiro, para ficar rica, mas ela, na verdade, ela pensa que ela é um fracassado. No íntimo dela, ela se vê como um pobre. Ela fica pobre, porque o entendimento, o sentimento no âmago mais íntimo da pessoa é o que ganha mais força. Então espelho todo em escala menor, né? O campo está em toda parte, é holográfico, é um holograma que conecta todas as coisas. As partes estão ligadas entre si, cada um espelho todo em escala menor. Então o que acontece no macro acontece no micro, em pequena escala. Nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Então a emoção, que é o sentimento, que é essa fé vívida, essa crença vívida, é o que vai levar o campo, né, o universo, a agir, se comportar, responder daquela forma, daquele jeito. Né? Existem magos chamados magos negros que trabalham com as trevas, que poderá interferir com a ajuda de entidades, né? Mas eu não me adentro a esse caso. Né? Eu andei estudando Goécia, mas não pretendo ensinar isso, porque se eu não pratiquei, porque ainda não tenho certeza, eu jamais vou ensinar alguma coisa que eu não estou praticando e não tenho certeza de o quão bom ou mal, onde isso pode levar. Ainda está numa fase de estudo, de análise, e é melhor me calar quanto a isso e poder ensinar o bem, aquilo que é bom. O DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo. Então existe... O que os cientistas pegaram? Pegaram um tubo de ensaio, né? Um tubo hermeticamente fechado, tirou todo o ar, todo o vento daquele tubo. Imagina um tubo de PVC totalmente lacrado, do qual não pode entrar nada. Tirou todo o ar daquele tubo. Quando não tinha ar nenhum mais, eles pensaram: e agora? O que vai ter aí? Né? Eles deduziam que deveria ter alguma coisa, porque a existência permeia tudo, esse campo eletromagnético. O que vai ter, será, meu Deus? Quando eles foram analisar, havia fótons. O que são fótons? São como se fossem luzes, né? Fótons. Como se fossem partículas de energia pequenas. E aí eles foram lá, será que elas estão agrupadas ou estão dispersas? Elas estavam dispersas, como que dançando dentro do tubo. Como que numa dança, relacionando entre si. Aí eles fizeram mais um experimento. Vamos pegar o DNA humano e colocar e ver o que acontece. Se as partículas de fóton vão interagir com o DNA humano ou não. Quando colocaram o DNA humano, microamostras de DNA humano dentro do tubo, as partículas se comportaram totalmente diferente, relacionando e reagindo àquele DNA que foi posto ali, se agrupando em determinados locais do tubo e não ficando mais disperso, espalhado. E aí eles falaram: vamos tirar o DNA de tudo e ver o que vai acontecer com essas partículas, se elas vão ficar ainda dispersas ou se vão permanecer como se estivesse relacionando o DNA ainda. Tirou todo o DNA, deixou somente o vácuo, chamado e conhecido de vácuo quântico. Esse vácuo quântico que seria, segundo essas teses da física quântica, onde moraria Deus.
Deus seria o vácuo quântico, aquele que está em tudo, em todo, ainda que você tira todo o vento, todo o ar, toda a energia, toda a luz, você tenta tirar tudo, sobra ainda, que é o vácuo quântico, que seria Deus. E de onde o vácuo quântico tudo cria, tudo germina, tudo sai, tudo é criado do vácuo quântico, do incriado, que é o vácuo quântico. Então, DNA humano exerce efeito direto na matéria, constitui o mundo. Como que? Observador. Você vê que o DNA humano se comportou como observadores, como cientista observando um teste ali da dupla fenda, por exemplo. Eu já falei em outros vídeos meus. Como Deus olhando a criação, né? E disse Deus que haja, né? E passou a existir. Nós nos comportamos, a matéria se comporta diante de nós como pequenos deus. O observador muda o comportamento do microcosmo. A emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA, que afeta a matéria que constitui o mundo. Então a emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA, que afeta a matéria que constitui o mundo. Então a emoção humana faz com que o DNA humano impinge comportamentos na matéria. É assim que o mago cria. É assim que as pessoas são capazes de criar riqueza, dinheiro, realizar sonhos ou não. Se você vai ter uma vida de sucesso, ser um grande palestrante, um grande pregador, um grande jurista, um grande orador, ou alguém tímido, introvertido e pacato. Essa emoção que você sente, né? Uma forma de você facilitar o seu sonho é você sentir ele muito claramente, vividamente, quando acordar, todo dia acordar e quando está prestes a pegar no sono. Quando vai para a cama, aquilo que você leva tende a materializar-se, mais cedo ou mais tarde. Essas leis funcionam, o problema é que nós somos ansiosos. E praticaremos aí uma semana, um mês, se não ver resultados mais palpáveis, isso não é verdade não. Sendo que muitas coisas que eu vivo hoje, vivi, são coisas que eu mentalizei lá atrás. E que parecia que não tinha dado certo. Foi questão de anos, muitas vezes é anos para você criar determinadas coisas. Então já está provado que o campo, dinheiro é energia? Dinheiro é energia. Né? O clima é energia? Sim. Então está provado que há uma influência das suas emoções, do seu sentimento no universo. A relação entre as emoções e o DNA transcende limites espaciais. Essa relação entre as emoções e o DNA transcende limites espaciais. Então não importa se é 20 km, se você faz o teste com 1000 km ou com 20 mil km. E temporais, de tempo e espaço, não obedece a questão de tempo e espaço. Por isso que a oração, a prece é atendida. Os efeitos são os mesmos, independentemente da distância. Pegaram uma pessoa, pegaram coleta do DNA dela, né? Pode ser através de um sangue, uma amostra da carne da pessoa, e levou para 2 km de distância. Levou para um prédio, para outro andar. E a emoção que a pessoa sentia, aquela coleta de tecido dela sentia, reagia igual, por meio de exame de ressonância eletromagnética, no laboratório. Levou para 2 km, reagia. O que o corpo sentia, os hormônios, os neurotransmissores que liberava, lá também liberava, acontecia. Levou para 200 km e aconteceu o mesmo. Aí eles viram que não importa. Pode levar para Marte, para a Lua, que vai reagir instantaneamente. Não obedece questão de... Não tem velocidade da luz aqui. Não obedece questão de tempo e espaço, não. É instantâneo, é na hora. Assim também com as partículas, com a questão de spin. Vou gravar outro vídeo, que tá ficando longo esse aqui, para falar sobre a comunicação entre as partículas, que estão correlacionadas, não importa a distância. O vídeo já ficou um pouco longo. Espero que eu tenha passado a minha mensagem. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Caso você chegou até aqui nesse vídeo, escreva no comentário lá. Escreva no comentário lá. Tudo é energia. Tudo é energia.
Você escrevendo tudo energia, eu saberei que você assistiu até o fim. Muito obrigado.